Neste vídeo eu vou te explicar como solicitar a aposentadoria rural na plataforma do meu INSS. Se você tem interesse nesse assunto, assiste esse vídeo que eu acredito que ele vai te ajudar bastante. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Neste vídeo, eu vou te dar o passo a passo de todas as perguntas que a plataforma do meu INSS pede para o segurado, para que você responda na hora que você vai pedir a solicitação do pedido da aposentadoria por idade rural para o INSS. Desde já eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui eu posto conteúdo sério que realmente tenta ajudar os segurados do INSS a resolver os seus problemas junto ao INSS. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo e vamos lá acompanhar o passo a passo do pedido da aposentadoria rural na plataforma do meu INSS. Se vocês entrarem no meu INSS, vocês vão clicar em entrar com gov.br, certo? Sempre faz pelo Mozilla, porque ele dá menos erros do que os outros navegadores. Aí coloca o CPF do segurado. Clique em continuar. Digitar a senha do segurado. Lembrando que vocês têm que ter a autorização para utilizar o meu INSS do segurado, certo? Clique em entrar. Depois que entrou, vocês vão vir aqui em agendamento de solicitações e vão vir em novo requerimento. E aqui em pesquisar vocês vão digitar aposentadoria. Aí vocês vão procurar a opção aposentadoria por idade rural. Clique em atualizar, que vocês vão deixar esses dados todos atualizados, certo? Conforme o endereço do requerente, e vão clicar em avançar. Aqui no e-mail vocês podem colocar o e-mail de vocês, porque aí a resposta vai para o e-mail que vocês cadastrarem aqui, certo? Vocês vão clicar em avançar. Nenhum dado foi atualizado, desejo continuar. Aqui ele vai dar algumas orientações sobre a aposentadoria por idade rural e você vai clicar em avançar. Ele vem para essa tela aqui seguinte. Vocês vão colocar o celular de vocês, certo? Aqui vai aparecer os dados pessoais. Aí você vai colocar o número do celular e vai dizer que você aceita acompanhar o andamento pelo meu INSS 135, aí você vai dizer sim. E logo abaixo você vai informar o e-mail pelo qual vai vir o acompanhamento, né? A resposta do acompanhamento. Dados adicionais. Deseja cadastrar procurador representante para esse pedido? Aí você vai ver se você for advogado e quer se identificar com procurador, aí você vai colocar aqui procurador e vai informar seu CPF e vai anexar a procuração. Se você não quiser se identificar ou se você não é advogado e não vai se identificar com procurador, aí você vai dizer que não, eu sou o titular, por quê? Porque é o próprio requerente que está pedindo, é como se você fosse o próprio requerente. E se o requerente ele tem algum representante legal, você vai colocar aqui, assinalar a opção de representante legal. Lembrando que quando você assinalar o representante legal ou procurador, você vai ter que colocar os documentos que indicam a representação legal e a identidade CPF do representante legal. E eu aconselho que coloque também o comprovante de endereço, porque se o endereço do representante legal não tiver atual no CNIS, vai ser feita exigência, porque não se consegue atualizar nenhum dado pelo endereço. Por quê? Porque na tela lá do INSS ele não deixa prosseguir na próxima se não tiver o endereço atual do requerente, certo? Ou do representante legal. E no caso do procurador, se você for advogado, você vai dizer que é procurador e se identificar aí, colocar a procuração e também colocar sua AB aí, assinar o termo de responsabilidade e o termo de acesso às informações previdenciárias. Eu vou colocar aqui, não, eu sou o titular, que eu estou fazendo só para demonstrar para vocês, eu não vou concluir esse pedido aqui. Recebe pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro em outro regime de previdência social, ou seja, benefício que não é pago pelo INSS? Por que ele faz essa pergunta? Porque se você recebe uma pensão por morte deixada por outra pessoa,
pelo companheiro que não seja da Previdência Social, se for maior do que um salário mínimo, se você receber o benefício do INSS, você vai ter que optar, você vai entrar com o benefício que for maior do que um salário mínimo, ele vai entrar naquela tabelinha lá da tabela proporcional da pensão por morte, né, ou do benefício mais vantajoso. E aí vai ser 60% da renda, depois vai ser 50%, depois 40%, igual como aquela tabelinha da pensão por morte, das novas regras da pensão por morte. E se for não, não vai dar nenhum problema. Geralmente é não. É muito difícil. E para o agricultor, para o trabalhador rural, geralmente a resposta é não, porque geralmente eles não têm. Só se, tipo, é uma pessoa que é pensionista do regime próprio, aí você vai colocar sim, certo? Até porque para o pedido da aposentadoria rural, a pensão for acima de um salário mínimo, vai descaracterizar a condição de segurado especial. Então tem que responder aqui conforme a realidade, certo? Que eu vou colocar não, mas lembrando que eu não vou concluir isso daqui. Caso não tenha direito a este benefício, autorize o INSS a conceder outro tipo de aposentadoria se atendidos os requisitos necessários. Você vai dizer se sim ou se não. Eu recomendo que diga sim. Por quê? Porque o INSS ele pode conceder o benefício que ele tenha direito, essa pessoa. Se você colocar não, significa que o INSS não vai analisar se ele vai ter direito ou não a outro benefício. Então, eu sempre recomendo que coloque sim. Se você estiver recebendo outro benefício do INSS que não possa ser pago junto com a aposentadoria, concorda com a cessação do menos vantajoso e a consignação desconto no pagamento? Você vai dizer sim, se você concordar, né? Se você estiver recebendo outro benefício e que não seja pago, que não possa ser pago junto com a aposentadoria, e você está dizendo que concorda que aquele benefício que é menos vantajoso seja cessado e vai ter o desconto no pagamento. Por quê? Porque muitas vezes, você vai pedir o benefício da aposentadoria e ele recebe outro benefício. Só que enquanto esse benefício da aposentadoria ele está sendo analisado, ele está recebendo outro benefício. Quando o benefício for concedido, a data do início do benefício vai ser a data da entrada do requerimento, aí vai haver o recebimento dos dois benefícios. Ele estava recebendo o benefício que ele tinha, que só foi cessado quando o benefício da aposentadoria vai ser concedido. E aí, nesses casos, você vai dizer que sim, que concorda que o INSS faça esses descontos, porque esses recebimentos dos dois pagamentos, se o INSS fizer, vai ser irregular. Por quê? Porque não pode, neste caso, ele não vai poder acumular esses dois benefícios aí que ele está fazendo nessa pergunta. Não é se você não concordar com o desconto e não recebe o outro benefício do INSS. Você vai informar conforme a sua situação. Eu recomendo que coloque sim. Caso você não possua o direito ao benefício na data de hoje, autoriza o INSS a alterar a data do pedido para concessão do benefício? Aí você vai dizer se sim ou se não. Eu recomendo que sim, porque às vezes aqueles meses que aquele benefício está sendo analisado, se aquele tempo que foi declarado anteriormente não for suficiente, os meses que ele está em análise vai contar também. E aí eu recomendo que coloque sempre sim. Aqui vai chegar o momento que você vai anexar os documentos, certo? Você vai anexar aqui a procuração ou documento de representação legal. Termo de responsabilidade, se for o caso. Aqui, se for pedido por um advogado ou se tiver representante legal, cadastrado, ou se for procurador, aí você vai ter que anexar o termo de responsabilidade. Documentos de identificação do procurador e o representante legal, se for o caso. Se você for advogado, você quiser se cadastrar, como eu já falei anteriormente, aí você vai anexar a procuração aqui, ou se esse beneficiário ele tem representante legal, você vai colocar os documentos de identificação do representante legal aqui. Então, a procuração é nesse primeiro e o documento do procurador é nesse segundo. E aqui é o termo de responsabilidade. Documentos de identificação do interessado é aqui nesse mais. Vocês vão só aqui no mais, vir anexar e vai lá na pastinha que vocês já deixaram tudo correto. E anexa aqui.
Documentos de identificação do interessado, eu já falei. Autodeclaração do segurado trabalhador rural, da mesma forma, vocês vão no mais e vão buscar o arquivo naquela pasta onde eu ensinei vocês a colocarem. Certidão de exercício de atividade rural do indígena. Deixa eu colocar um aqui nesse daqui, só pra gente... Aqui, ó, vai aparecer assinar, certo? Se você for advogado, tiver o convênio, você vai conseguir assinar, certo? Se você não for advogado, você não vai conseguir assinar, mas não tem problema, certo? Por quê? Porque só vai ser solicitado o original desses documentos caso o servidor ele identifique que tem algum indício de fraude. Por quê? Porque com as legislações do INSS novas, o segurado ele pode sim apresentar somente a digitalização do documento. Somente se houver um indício de fraude ou que o servidor desconfiar de alguma coisa, achar que aquele documento não está, pode haver algum indício de fraude, é que ele vai solicitar que esse segurado vá ao INSS para apresentar os originais, certo? Não tem problema. Certidão de exercício de atividade rural do indígena, que é certificado pela FUNAI, você vai colocar aqui. Documentos do exercício da atividade rural, você vai anexar aqui. Eu já expliquei tudo, já vai estar tudo nas suas pastinhas, conforme o módulo do PAP Rural. Declaração do recebimento de pensão, aposentadoria em outro regime, tem um modelo lá no módulo do PAP Rural. Carteiras de trabalho, você vai anexar aqui. Comprovante do exercício no serviço público, você vai anexar aqui, que são documentos geralmente de prefeitura, ou da União, ou do Estado. Comprovante de contribuição em carnê, você vai anexar nesse mais. E termo de representação da entidade conveniada é se você que está solicitando tem o termo faz parte de uma entidade conveniada, ou você é advogado e fez convênio entrou em contato com a OAB do seu estado e está participando desses termos de cooperação técnica entre a OAB dos estados e o INSS. E outros documentos vocês vão anexar conforme lá o que eu expliquei no PAP Rural. Eu não vou repetir aqui. Aí clique em avançar. Pronto, aí clique em avançar. Aqui você vai digitar o CEP da cidade, certo? Ou consultar por município, tanto faz. Se você já souber o CEP, você já digita o CEP. Clique em consultar. Aí escolhe a agência mais próxima, certo? E clique em avançar. Aqui você vai selecionar o bairro, certo? Centro. Aqui você vai marcar a agência bancária mais próxima. Geralmente, se for cidade pequena, vai aparecer só uma. Se for cidade grande, vai aparecer mais do que uma. E aqui são os dados do requerimento. Você confirma se está tudo correto. Você vai em declaro que ele concorda com as informações acima e vai clicar em avançar. Quando clicar em avançar, ele vai concluir o requerimento. Eu não vou clicar em avançar, porque senão ele vai pedir o benefício. Eu não quero pedir, eu só estou explicando aqui para vocês, certo? Aí vocês vão e ficam acompanhando pelo o meu INSS, né? Bem, este foi o passo a passo da plataforma do meu INSS. Lembrando que essa é uma parte final, certo? Porque antes de você fazer essa solicitação, você tem que organizar toda a documentação para apresentar nesse pedido da plataforma do meu INSS. Eu sempre recomendo que você já apresente toda a documentação na própria solicitação do pedido, porque assim faz com que o processo seja analisado de forma mais rápida. Porque se esse processo entra em exigência, ele pode demorar no mínimo mais 60 dias para ser despachado e para que você tenha esse resultado do pedido do benefício. Lembrando que quando você anexa todos os documentos necessários para o pedido da aposentadoria rural, quando o servidor pega esse processo, ele já pode fazer essa análise de plano e conceder esse benefício. Se faltar alguma documentação, ele pode fazer alguma exigência e por isso é importante você ficar acompanhando esse pedido na plataforma do meu INSS. Por quê? Porque pode faltar documentação e o servidor fazer essa exigência. O que é exigência? O servidor identificar que faltam documentos e que para você fazer jus ao pedido, à concessão do pedido no INSS, você deve apresentar esses documentos que estão faltando para que o INSS reconheça essa condição de segurado especial e defira o seu pedido de benefício. O que a gente quer aqui, e principalmente o que você quer, é que o INSS defira, conceda
esse pedido da aposentadoria rural para ou seu cliente, ou se você for segurado, para você próprio, porque às vezes os próprios segurados do INSS, eles mesmos solicitam os pedidos ao INSS. Não é obrigado entrar por meio de advogado, por isso que às vezes os segurados, eles mesmos solicitam o próprio pedido na plataforma do INSS. Lembrando que não basta fazer a solicitação, os documentos devem ser apresentados e apresentados da forma correta para que consiga comprovar essa condição de segurado especial. Se ficou alguma dúvida quanto ao procedimento ou quanto ao benefício da aposentadoria rural, aqui no canal tem vídeos específicos explicando o procedimento da aposentadoria rural, explicando o conceito da aposentadoria rural, explicando os documentos que podem ser utilizados como provas rurais. Eu vou colocar aqui no final do vídeo e aqui em cima nos cards. Se restar ainda alguma dúvida, você pode colocar a sua dúvida abaixo aqui nos comentários que eu tentarei responder da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifique INSS.